Eu vou te mostrar como criar este encurtador de URLs aqui somente com HTML, CSS e JavaScript. Eu dividi o projeto em duas partes e nessa primeira eu vou mostrar a forma que eu pensei em colocar esses elementos aqui na tela e também a estilização aqui desses elementos. E no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o funcionamento do encurtador de URL. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções. Desenvolver projetos práticos é excelente para treinar uma tecnologia quando você está aprendendo. E nesse projeto vai dar para treinar Flexbox, espaçamento, selecionar elemento e obter o seu valor com JavaScript, utilizar a API Fetch e entre outras dicas. Então, sem enrolação, vamos lá pôr a mão na massa para desenvolver esse projeto. Eu já estou aqui com o diretório vazio aberto aqui no VS Code e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um arquivo chamado index.html. Dentro desse arquivo eu vou criar a estrutura base de HTML e para fazer isso eu vou digitar HTML5 e ele vai completar aqui para mim. Eu vou trocar a linguagem para PTBR e vou trocar o title do documento para encurtador de URL. Eu vou já criar um outro arquivo aqui chamado style.css, que vai ser onde eu vou colocar os estilos, e vou fazer a ligação desse arquivo CSS com esse arquivo HTML. Então para isso vou colocar o link rel stylesheet e vou colocar o href, que vai ser a localização desse arquivo. Então, como eles estão aqui no mesmo diretório, eu posso colocar somente style.css e ele já vai estar vinculando esse arquivo CSS nesse HTML. Então agora todos os estilos que eu colocar aqui já vai refletir aqui dentro do arquivo principal. Outra coisa que eu vou fazer vai ser o download da fonte que eu vou utilizar nesse projeto, que vai ser a Open Sans. Então eu vou vir aqui no Google e eu fiz a busca aqui por Open Sans Google Fonts. Eu vou pegar esse primeiro link e aqui eu vou utilizar essa fonte regular 400. Vou utilizar esse estilo aqui, vou copiar esses dois links e vou colar aqui abaixo do style.css. Beleza? Já importei a fonte para o projeto, depois eu vou referenciar essa fonte no arquivo de estilo. Beleza? Antes de continuar aqui com o HTML da página, vou mostrar como eu pensei para desenvolver aquela tela. Então deixei uma imagem aqui preparada. E basicamente o projeto ele vai ser assim, aqui ele tem o body do documento, que vai ser todo o conteúdo, e primeiro eu pensei em colocar uma div com um ID com uma classe box para poder centralizar todo o conteúdo do encurtador. Dentro dessa div box eu vou ter duas linhas praticamente, a primeira linha vai ser o título, que vai estar em cima de tudo, e a segunda linha de baixo vai ter o input e mais dois botões. Tá? Então aqui são duas linhas, sendo que na segunda linha tem 3 botões. Então a gente vai precisar utilizar Flexbox para fazer exatamente esse comportamento. Primeiro de deixar as duas linhas. Então vou ter que aplicar o Flexbox aqui nessa div box e também aqui nessa div input. Beleza? E eu cheguei nessa estrutura aqui de arquivo depois que eu dei uma olhada em alguns outros encurtadores de URL. Então eu vi mais ou menos como que eles faziam, né, como que eles funcionam. E eu acredito que essa seja uma boa estrutura porque ela é simples e fácil de usar. Então vamos implementar essa estrutura aqui no HTML. Então aqui dentro do body eu vou criar uma div com uma class box. Dentro dessa div eu vou colocar o h2, que vai ser o título, vai ter encurtador de URL. Aqui eu já vou colocar uma classe title para poder aplicar o estilo posteriormente. E eu vou criar uma outra div que vai ter a class box input, que vai ser a div com o input e os dois botões. Vou criar aqui já o input. Ele vai ter aqui o class input URL. Vai ter um ID também de input URL, que depois eu vou utilizar esse ID para fazer o funcionamento. O tipo dele vai ser text. E o placeholder, coloque aqui a URL. Beleza? Vou fechar aqui o input e já vou colocar os dois botões. Então vai ser o primeiro button com a class btn. Ele vai ter o título de encurtar, e o segundo botão, copiar. Beleza? Então essa aqui vai ser a estrutura base aqui do encurtador de URL. Para rodar isso daqui no navegador, eu vou utilizar a extensão aqui que é a Live Server. Deixa eu procurar ela aqui. E a Live Server instala essa extensão aqui, e aí eu posso vir aqui no arquivo index.html, clicar com o botão direito e abrir com o Live Server. Então, ele já abriu aqui na tela, por enquanto está sem estilo nenhum, agora vamos estilizar ele.
Então aqui na parte do style.css, primeiramente eu vou fazer um reset no CSS da página. E esse reset é interessante porque cada navegador às vezes tem tamanhos padrão diferente, por exemplo, de margem, de padding e entre outros. Então resetar garante maior compatibilidade entre os navegadores. Então vou colocar aqui um padding de 0, um margin de 0, o border de 0 também e o box sizing de border box, beleza? Vou fazer a estilização agora dentro do body para poder centralizar todo o conteúdo. Então aqui dentro do body eu vou colocar primeiramente a fonte, né? Então a fonte family vai ser a Open Sans. Caso ele não encontre por algum motivo a Open Sans do projeto, pode pegar qualquer fonte sans serif. Vou centralizar com Flexbox, então Display Flex, Align Items Center, Justify Content Center. Essas três linhas aqui, elas fazem centralizar um conteúdo dentro de uma div. Vou colocar a cor de fundo, então Background Color vai ser a hashtag 1E272E, um edit de 100 VW e um height de 100 VH. O VW e o VH, eles são unidades de medidas e basicamente eles vão falar para o body ocupar a tela toda. Agora vou estilizar aqui o box, que vai ser esse box de fora, que vai ter as duas colunas, tá? E dentro dele eu vou colocar também o Display Flex. Vou até copiar essas três linhas aqui de cima para poder ir um pouquinho mais rápido. Só que agora, lembra que eu falei que a gente teria que fazer o comportamento de ter as duas linhas? Para fazer isso, eu vou ter que colocar aqui o Flex Direction como column. Para cada um aqui ocupar uma linha. Então H2 ele vai ocupar uma linha e aqui a div vai ficar na linha de baixo do H2. Se eu não colocar o Flex Direction como column, provavelmente ele não ficaria com o comportamento correto, beleza? Então Flex Direction como column aqui. Vou colocar um width de 80% para esse box não ocupar a largura total. Um height de 300 pixels. Eu vou colocar aqui também um margin top de menos 100 pixels, só para ele não ficar exatamente no meio, ficou um pouquinho mais para cima. Mas se você quiser, não precisa colocar esse daqui não, que aí ele vai ficar no meio certinho. Vou fazer a estilização aqui já do título. Então, ponto title, ele vai ter um font size, que é o tamanho da fonte, de 35 pixels. Um margin bottom para desgrudar da div de baixo de 30 pixels. E a cor dele vai ser branco. Beleza? Então vou voltar na tela para ver como que está ficando. Então, por enquanto já está assim, centralizado com o título aqui, com a cor de fundo. Agora eu vou estilizar os botões e o input. Aqui embaixo do title vou estilizar o box input, que vai ser a div aqui que tem os outros três elementos, né? O input e os dois botões. Então para esse box input, eu vou fazer ele ter um width de 100%. E lembrando que esse 100% é dentro desse box aqui de 80, tá? Então ele não vai ocupar a tela inteira, ele vai ocupar 100% desse daqui de 80. Vai ter um Display Flex também. E o Justify Content como centro. Vou colocar o estilo no input URL. E ele vai ter um padding de 12 pixels e 20 pixels. Então 12, esse primeiro 12 vai mostrar que vai ser 12 em cima e embaixo e 20 aqui nas laterais, tá bom? Um text align de center para centralizar todo o conteúdo do input. Um outline como transparent para poder, quando ele for clicado, não aparecer nenhuma bordinha por fora. Um width de 40%, que vai ser o tamanho do input dentro aqui desse box. Vai ter um border radius de 50 pixels, que isso daqui vai fazer o input ficar com a borda arredondada. Um font size de 20 pixels. E a cor da fonte vai ser a mesma cor que o background color daqui de cima. Vou copiar só o color aqui. E agora eu já vou fazer a estilização do botão. Então vou colocar aqui .btn, que é a classe do botão. Ele vai ter um padding parecido ali com o do input, mas vai ser 15 e 20 pixels. Um width de 170 pixels.
margin left de 10 pixels para dar a distância da esquerda. O border radius também de 50 pixels para ficar com arredondado igual no botão e no input. O background color dele vai ser o hashtag FFD32A, que é um tom de amarelo. O font size dele também vai ser 20 pixels. E o color dele também vai ser a mesma cor aqui do input, tá? Então, o fundo dele vai ser amarelo e a cor da fonte vai ser esse azul escuro aqui. E também vou colocar um estilo que vai ser o .btn hover, ou seja, quando o usuário passar o mouse por cima, ele vai aplicar um estilo, que vai ser o background color um pouquinho mais escuro. Vai ser o FAC 800. Beleza? Então é um tom de amarelo um pouco mais escuro. E quando passar também vou colocar um transition de 0,5 segundos, para ele ter um delay de 5 segundos, de 0,5 segundos aí para trocar a cor. Beleza? Então isso daqui já é o front-end. Deixa eu voltar na tela para ver se está tudo funcionando. Então ó, já está tudo funcionando aqui. Então esse é o código da estilização do projeto aqui do encurtador de URL. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o ícone aqui do projeto. Tá? Então aqui ele está com o ícone padrão do navegador, eu vou trocar esse favicon daqui. Então eu entrei no site aqui do Icons 8 para pegar um ícone, eu vou procurar aqui por link, eu quero um ícone de link, e eu vou pegar esse ícone aqui. Cliquei aqui nele, vou fazer aqui um recolor para trocar a cor desse ícone aqui, e para a cor dele eu vou usar a mesma cor aqui do projeto. Que vai ser essa cor de fundo aqui, o 1E272E. Vou clicar aqui, vou trocar essa outra aqui também, vou dar como concluído, então ó, já mudou o link aqui. Vou clicar no baixar, vou baixar com o PNG mesmo. E vou colocar essa imagem dentro do projeto. Então ó, eu estou aqui dentro da pasta do projeto, vou criar um novo diretório. Vai ser images. Vou colar aqui, vou renomear só para link. E aqui dentro do projeto eu vou fazer. Vou colocar aqui embaixo do title, colocar link, rel. Aqui o rel vai ser shortcut icon. O href vai apontar para o endereço da imagem. Ele no caso vai estar dentro da pasta images, / e o nome da imagem é link. Beleza? Vou fechar aqui e só isso já é para ter trocado o favicon do site. Então, ó, voltando aqui, ele já trocou. No caso, eu estou usando tema escuro, por isso que ele não está aparecendo muito, mas já tem o linkzinho aqui, a imagem do link. Beleza? Então, envie esse vídeo para um amigo, para ele também aprender e implementar esse projeto. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O código-fonte desse projeto eu vou deixar aqui na descrição. Nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!